Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, tribos, raças, nações e línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a cada estado do Brasil. Deus abençoe cada nação do mundo. Que Deus venha te dar forças, venha te dar graça diante das adversidades. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, Deus é grande, Deus é poderoso demais. Deus é muito poderoso, irmão. Deus é tremendo. Deus tem alcançado nações que mexem com a gente, irmão. Calabaduque, Açúria de prominência. Deus, ele vai no Haiti, irmão. E eu louvo a Deus que a gente não precisa colocar número de celular, agendas abertas. Eu queria que os irmãos em Cristo, que são pregadores, que louvam o nome do Senhor, entendessem que quem faz o convite é o Espírito Santo. Você não precisa colocar nada de agenda aberta, agenda fechada, porque quem abre a agenda é o Senhor. Quem faz as suas agendas é o Espírito Santo. Então você não precisa se preocupar com nada. A obra está na mão do Senhor. Hoje Deus, ele abençoou forte. Hoje estávamos aí com a internet da igreja atrasado. E isso me preocupa às vezes, porque nós precisamos, irmão, da nossa internet da igreja, né? Nem tanto a do celular, mas a da igreja. Mas a do celular vai estar sendo alinhada. Apareceu mais umas coisas aí de documentação de carro. E Deus, ele foi nos dando vitória hoje. É minúcio de prominar a sábia. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Sempre vou dizer isso porque não existe um Deus mais fiel que o nosso Deus. Eu tenho que engrandecer esse Senhor, porque verdadeiramente Ele tem suprido a necessidade dessa obra. Tem mesmo. Louvado seja Deus, com muito, com pouco. Deus, ele sempre supre, porque Ele é grande. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Louvado seja Deus. E eu luto cada dia para estar agradando o Senhor, porque não é fácil não. Agradar a Deus é uma matéria difícil, mas tudo é possível que crê. Tu crê? Telemanto, calamanto, reminuce de prominar sarábia. Louvado seja Deus. Deus supre nossas necessidades. Esse ministério aqui é um mistério mesmo de Deus. Às vezes a gente contempla as coisas, irmão. A gente contempla umas coisas que só Jesus. Eu lembro que eu congreguei numa igreja que num culto de domingo, essa coisa é de ficar careca, irmão. Num culto de domingo, a pastora presidente mandou todos os membros da igreja se danar. Eu não estou falando mal de ninguém, estou falando a verdade, não estou usando o nome, não estou sendo antiético, estou falando como anda a mente dos líderes por aí. Fala de dinheiro e ela dizendo que queria que o povo se danasse, isso foi durante a EBT. Ela disse que o povo tinha que se danar, que eles tinham que dizimar, que as coisas dela tinham acabado. Eu vejo pessoas desesperadas e aquele de velho, irmão. Eu só tenho 19 anos de cristão, não troco muitos que têm 40 anos, não troco. Prefiro ser, como as pessoas falam, não tenho vergonha de dizer isso não. Me chamam de bobão, bispo bobão.
né? Uns falam que eu tenho que ser mais malandro, mais esperto, e eu vejo qual é o fim deles. Eu vejo aquele que nos afronta, aqueles que dizem que a gente não presta para nada. Eu fico só de camarote assistindo, entrego na mão de Deus, não tenho medo de afronta, pelo contrário, eu entrego na mão de Deus e sigo fazendo a obra. Então a gente faz o que pode. Você glorifica a Deus essa noite comigo. Esquenta a cabeça para a luta, não. Você se preocupa com a tua humanidade, mas com o teu joelho você glorifica a Deus. Tem um corinho de fogo do pastor Jorge Santos do Portão de Ferro, que eu gosto muito. Só um pedacinho. Com os pés tu marcha e com a boca você glorifica a Deus. Com os pés tu marcha e com a boca você glorifica. Marcha e glorifica, marcha com meu Deus. Marcha e glorifica e marcha com meu Deus eterno. Telemanto calamar, xalabadaravasséia. Você marcha e glorifica aquele que vive e reina. Deus abençoe a pastora Leli, sua família que está em casa glorificando a Deus. Deus abençoe a todos. Irmão pastor Haroldo, os irmãos do Kauai, da Bispa Gessilane, aqui no Face Bispo Santos. Louvado seja Deus, culto de libertação, Igreja Missionária Fogo para as Nações, Brasil, Rio de Janeiro, com algumas extensões na África, Moçambique, Zambésia, liderada pelo pastor Leonardo Silvetelli e sua esposa Emília Silvetelli, Alá, Shalamanto, Rebinácia, Good Bliss, Paquistão, Índia, Inglaterra, USA. Deus abençoe irmãos de Espanha, México. Deus abençoe cada nação, irmão, do mundo. Os que falam português, espanhol entende um pouco. Quem fala mandarim, hebraico, grego, latim, Deus abençoe o povo de Israel, o povo de Ramais. Deus abençoe todas as nações do mundo, irmão. Somos todos descendência de Abraão. Não tem como fugir disso. Somos toda uma bênção. Infelizmente existem as guerras por causa do homem, não é por causa de Deus não. Por causa do homem que briga. Deus é santo, Deus é fiel em todo o tempo. Igreja Missionária Fogo para as Nações. Igreja Missioneira Fogo para as Nações. Missionário Fogo Church, Missionário Church Fire do Tenátia. Brasil, Rio de Janeiro. Deus abençoe cada nação, cada língua. Deus abençoe os pastores da Amazônia, os pastores que estão em missões lá, que estão pagando preço sem internet, sem nada. Muitas das vezes estão no meio do nada. As igrejas param de mandar assistência a Deus. Pensa aqui, irmão, eu estava aqui meditando hoje, estava fazendo as coisas aqui em casa, resolvendo algumas coisas. Peguei os 2 ventiladores para limpar, que estava pesado. E o Espírito Santo começa a dar palavra para a gente. Tem tanta coisa, irmão, para a gente ocupar a mente com Deus. Irmão. Vamos orar, irmão, vamos orar pelas nações. Eu estava ouvindo o rádio, se não me falha a memória, lá no Congo, teve uma retaliação onde o presidente fugiu, irmão. E os rebeldes tomaram a presidência. Se não me faz, foi no Congo. Irmão, temos tanta coisa para orar, irmão. Ora pelas nações, ora pelas nações do mundo, ora por cada bairro. Às vezes a pessoa fica em casa o dia inteiro e não faz nada, irmão. Fica só roletando a internet. Dá um tempinho, às vezes eu também faço isso. Eu sou humano. Mas tira tempo, irmão, ora pelas nações, ora pastores que estão entregues ao pecado, pastores, missionário. Tem missionário agora, irmão, está sem comida, sem roupa, sem nada.
calamaia. E Jesus te deu uma mente sábia. Ora para Deus enviar lá socorro para o missionário que está dormindo na rua. Foi pregar, o pastor não deu oferta para ele ir embora. Terra, não é pelo dinheiro, mas existe muita covardia. Tem tanta coisa para fazer na obra. O Espírito Santo vinha palestrando comigo. E às vezes eu me cobro também. Falei, Deus, eu preciso fazer mais também. Eu me coloco nessa brecha, irmão. Não sou hipócrita, não. Eu preciso descer mais um pouquinho também na olaria de Deus, amém? Deus abençoe tua vida. Igreja Missionária Fogo para as Nações, Rio de Janeiro, Vigário Geral, Rua Plutão, número 152, Vigário Geral, amém? Você que mora perto, nas possibilidades, ou de estado, se Deus tiver condição, quiser nos conhecer, estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui, amém? Eu tenho que falar. Tem muitas pessoas que entram na internet, tem muitas, é exagero, né? Perdão. Existem algumas pessoas, deixa eu melhorar. Existem algumas pessoas que me chamam aqui nos particulares aqui do Message, às vezes chama aqui no TikTok, às vezes no Kawaii, e pergunta se eu cobro para pregar. Amém? Às vezes você vê assim a igreja lá atrás, né? O bispo de Tarite. Irmão, eu não cobro não, amém? Pastores, missionários, pastoras, apóstolos, apóstolas, evangelistas, diáconos, obreiros, bispa Ademir Santiago, bispa Gessilane Santiago, não cobra um centavo para pregar, amém? Dependendo da situação, o combustível do carro, dependendo, se a gente tiver, nós não cobramos nada, amém? Deixa isso aqui bem claro. Bispo Ademir, bispa Gessilane não cobra, somos bispos capelães, amém? Mas não cobramos nada, no mínimo a gasolina, se eu ver que não dá para mim, amém? Se for perto, a gente, aí que não cobra mesmo, perto é tranquilo. Agora assim, para longe, se houver necessidade, eu peço combustível sim, amém? Mas não cobro nada de comida, de bebida, dinheiro, nada disso, amém? Deixando isso bem claro aqui em rede nacional e mundial, é mundial, né? Vai estar aí espalhado pelo mundo inteiro, graças a Deus. Deus abençoe tua vida, Deus seja contigo. Vamos estar tirando um período de oração. Dobra teu joelho aí, terra. Exercita a sua fé nessa cisterna, José. Exercita a tua fé no cepo, Jeremias. Porque a obra de Deus é assim. É nos espinhos. E Deus vai dando graça para que a obra não pare, amém? Deus abençoe tua vida. Vamos orar. Coloca teu pedido de oração, amém? Alabará Shuriguega, porque eu estou sentindo que Deus vai operar. Eu estou sentindo Reminúcio de Prominassará. Eu queria pregar hoje, mas Jesus mandou minha esposa de novo pregar. É o terceiro culto que ela vai pregar aqui. Eu ia pregar, falar para ela dirigir, só que Deus, Ele quer que eu dirija e ela pregue. Amém? Deus abençoe tua vida. Tem que ser assim, terra. Para ficar com o olho fechado, só para não me ver. Eu sou apaixonado pela minha esposa, ela tá bonitona hoje, ó. Caraca, tá com a roupinha branca, botou uma sainha meia goiaba, meia rosa, você que tá linda ela. Vocês vão ver como ela tá bonita, cabelão, cabelo forte, nem a quimioterapia no sangue derrubou o cabelo dela, não é mulher de guerra, não. Nós vamos orar, amém? Vamos orar. Jesus vai fazer grandes coisas hoje. Tu queres dar glória para Deus, terra. É minúcia e calamar. Deus abençoe todos os cariocas, amém? Deus abençoe você que é de Goiânia, Bahia. Os baianos estão aí também firmes, glorificando a Deus, amém?
Paraíba, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Norte, Sul. Entra firme, meu povo lá de baixo, lá, Paraíba, entra forte, glorificando e exaltando. Amém? Elemanto, calamar. Vamos orar a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai de misericórdia, Senhor, nesta noite reconhecemos, Senhor, minhas limitações. Eu venho pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pensamento, gesto, omissão, tudo aquilo que desagradou o Teu Espírito, Senhor, no dia de hoje. Mas o pecado habita em nós, o pecado habita em nós, Senhor. Que o Teu Espírito tenha misericórdia e se compadeça de nossas vidas mais uma vez. Obrigado pela força que não vem de mim. Obrigado pela graça que não é do homem. Obrigado porque vem tudo de Ti para nós. Nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Ti, para Ti e por Ti, Senhor. São todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelo maior milagre que o Senhor operou mais uma vez. Nos permitiu estar vivos, Senhor. Enquanto dormíamos, o Senhor guardava o nosso sono. Se o Senhor não guardar, Senhor, a cidade edificada, em vão vigia, Senhor, sentinela. Então o Senhor tem sido sentinela dessa casa, tem repreendido a força do diabo contra a nossa vida. O Senhor tem nos mostrado coisas ocultas. Que o Senhor tenha misericórdia de alguns irmãos, algumas irmãs. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas também. Que Satanás muito nos atormenta com palavras, rasga a nossa roupa, fala que a gente não vai. Que o Senhor venha abater toda a potestade, todo o principado, toda a bruxaria, todo o feitiço, Reminar sub, cominar sarápia, trapalhos de vodum, na geladeira, no freezer, no fogo, no meio do carvão, alabarachuriguébia, trabalho dentro da catatumba, trabalho, Senhor, nas encruzilhadas do cemitério, trabalho, Senhor, nas tumbas, em cima das cruzes, no cruzeiro, trabalho cozida, garrafa de champanhe, cachaça, cerveja, cigarros e cigarrilha, cigarros de palha, vai queimando, vai repreendendo toda obra maligna, perversa, oculta, toda libação com vinho, uísque importado, vai queimando, Senhor, os trabalhos, tudo que o diabo recebeu por essa madrugada, tudo que o diabo está recebendo agora, alamanto, rebinar, sarábia, chamandurianto, rébia, canto, alabarachuriguébia. Pai, entrego todas as encruzilhadas do Brasil, Senhor, todas as praias, riachos, rios, Pai, onde tiver, Senhor, algum lugar que, Pai, passa água e é realizado um trabalho, o Senhor venha queimar e repreender nessa hora. Eu entrego todos os cemitérios do Brasil, Pai, todas as tumbas, na Badaraçarábia, vai pelejando no minério que a Sarábia, pelas nossas vidas. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos, todos os casais cristãos, Senhor, que estão passando, Senhor, por dificuldade, que estão passando lá, Barachuriguébia, que estão sem força para orar juntos, sem força para jejuar. Deus, que o Senhor venha conceder na banda Suri, Alabrachuriguébia,
Satanás fica irado quando o casal se une em oração, se une na palavra, tem um bom comportamento, Senhor, dentro do céu. Satanás fica revoltado com o nosso testemunho. Dá força para esse homem, dá força dessa mulher, alaxúria, ainda que com toda a dor, toda a decepção, venha estar orando, interceder, invocando o teu santo nome. O Senhor é um Deus que se ira todo dia por causa do pecado da humanidade. Alabarachuri, disse o salmista, Senhor, o Senhor teve paciência conosco, nos tirou do mundo, nos deu um banho de sangue, nos colocou na tua presença. Não é o que eu camana, subi na sarápia, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o teu sacrifício na cruz, Jesus, que temos que valorizar como igreja. Deus, fortaleça esse casal, nos fortaleça, porque precisamos de ti. Satanás quer destruir casamento, Satanás quer destruir, dividir família, mas agora vai queimando toda a obra do diabo, vai destruir famílias cristãs e não cristãs, casais cristãos e não cristãos. Vai trabalhando, Deus, vai queimando a obra do diabo. Na Surianda, Aramachanda, Alamachuriguébia, é como o Senhor fez com Dagom. Cortou, Senhor, a cintura e os dois braços e ficou com o rosto em terra. Assim o Senhor vai cortando agora toda a força oculta do diabo, vai desfazendo agora todo o trabalho das encruzilhadas do Brasil, contra a vida de casal, contra a vida de famílias inteiras, cristãos e não cristãos. Vai queimando a obra de inveja, a obra, Senhor, na aguidade de barro, farofa, com vela branca, com cebola, na come no binara, sarabachuriguébia, na madassubinai, alabaragô, binéria, surianda, xalabadassubinarábia, eminúcio de prominasarábia, alabadassubinai, xalai, decominácia, troquiassúria, alabandaraçu de prominasarábia. Vai, Deus, trabalha na vida, Senhor, de cada casal do Brasil. Trabalha principalmente na vida dos teus ungidos, que são casados na banda surianda. Abre os olhos dele, abre o olho dela, abre os olhos deles, ó Pai. Xalabadassúria, vai guerreando, entra no diálogo, entra na mente, liberta esse homem, liberta essa mulher, peleja, Senhor, peleja, lavadaravassandarápia, não deixa desistir de caminhar na tua presença, não, Senhor, porque nós somos fracos mesmo, nós somos falhos mesmo, só não podemos deixar, Senhor, que isso vire, Senhor, costume, que isso não vire uma vida, Senhor, aleivosa, uma vida, Senhor, parada, na madassubinarábia, uma vida de preguiça, de não querer buscar a tua face, de não querer mais ler a Bíblia ou de orar. Vai tirando essa preguiça, alabadassubinasarábia, vai tirando esse comodismo, Deus, vai tirando, vai fortalecendo quem está fraco nessa noite. Guerreia, Deus, pela nossa vida, guerreia. Guerreia, Deus, pela nossa vida, guerreia. Guerreia no nosso coração. Vai limpando, Deus. Vai queimando, Senhor. Os carros de Faraó, vai quebrando as rodas. Peleja, faz o povo pisar em seco, mas continuar perseverante, para quando virar, Senhor, aleluia, a saída do Mar Vermelho, não nos levantarmos contra Moisés, Senhor, alabaraçarábia, não nos levantarmos contra Arão,
na Bandara Súria, para quando vir a guerra com os amalequitas, Senhor, Israel ter força na obediência para vencer guerra. Na Surianda, a Labra no Iguébia, nos ajuda a ser líderes cheios do Espírito Santo, porque foi assim, Senhor. Louvado seja o teu nome, que apareceu, Senhor. Vai guerreando, vai jogando por terra, a guerra lá vem. Vai jogando por terra tudo que não provém do teu Espírito, Senhor. O inimigo, quando ele aparece, ele vem para roubar, matar e destruir, Senhor. Mas se Moisés tiver homens e mulheres que orem por ele, não tem como o pastor fechar mais igreja. Não tem como o pastor não ter palavra para dar na doutrina, porque ele vai passar a Bíblia de novo, ele vai passar a fluir de novo. A guerra até veio, até tirou as forças, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Senhor. Palavra do Iguébia. Tome esse pastor que enfraqueceu por causa da batalha. Tome essa pastora que enfraqueceu por causa da guerra. Levanta, Deus. Levanta com autoridade. Que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas também nesse lugar. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Usa a nossa vida para o povo. E que toda a honra, toda a glória, todo louvor, conhecimento e ciência seja dado a Ti, Senhor, e mais ninguém. Que o Senhor venha tomar a frente de tudo. Que o Senhor venha guerrear. Que o Senhor venha dar vitória, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Se o Senhor não guardar a casa de vão vigia, o sentinela, Deus visita a vida, Senhor. Ah, Senhor, a vida desse homem. Vai tirando, Senhor, toda a moleza do corpo. Tira, Senhor, a preguiça. Ajuda, Senhor. Esse casal que está passando na guerra, passa pelas portas do matrimônio. E aqueles que são casados, fortaleça na tua presença, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. O Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Xalabadaravassurianda. Halade glorinácia. Bendito seja o nome do Senhor. Você acredita que o teu adversário perde a força quando você jejua e ora a terra? Você acredita que o Espírito Santo te dá estratégia para você vencer essas batalhas? Você acredita? Você acredita que uma vida de submissão a Deus, uma vida de oração faz Deus revelar para você o secreto e o escondido e aquilo que está em treva? Você acredita que numa peleja o silêncio vence aquele que fala demais? Deus, Ele faz isso tudo. Mas nós temos que guardar a palavra no nosso coração. Deus, essa noite botou um louvor, que até o tempo que eu não louvo Ele, o culto é dirigido pelo Espírito Santo. Ele quer fechar a boca do leão. Ele quer dar vitória para a sua noiva essa noite, amém? Toma posse da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você acredita nisso, terra? Glorifica a Deus nessa prova aí. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Tramaram, planejaram, articularam, arquitetaram. Deixa eu botar o playback aqui, peraí. Eu botei o cantar. Observaram, procuraram alguma coisa.
Glória a Deus. Agora está valendo. Aleluia. Terminar a sarápia. A boca do leão está sendo fechada. Tramaram, planejaram, articularam, arquitetaram, só porque Daniel tinha intimidade com grande. Observaram, procuraram. Espera aí que deu uns pulinhos aqui, irmão. Deixa eu voltar aqui. A internet está uma benção. Às vezes ela dá uma falhadinha, quebra aqui o ritmo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tramaram, planejaram, articularam, arquitetaram, só porque Daniel tinha intimidade com grande. Observaram, procuraram alguma coisa, algum defeito, algum erro, algum vício, mas nada encontraram, porque Daniel serve ao Deus vivo e andava em sinceridade com seu Deus. Já que não acharam nada contra Daniel, inventaram uma lei para afetar servo fiel, que durante 30 dias ninguém pôde orar a nenhum Deus, a não ser ao rei, pois sabiam que Daniel gostava de orar, e com muita malícia convenceram o rei a assinar. Depois de decretado, ninguém poderia revogar, mas ele não tá nem aí, e continuou orando, correndo perigo, continuou se ajoelhando, ameaçado, mas como Deus estava falando, quem tem negócio com o céu estaria incomodando. Ó, Daniel orava e incomodava, fazia diferença e incomodava, pois o crente que ora e faz a diferença incomoda, 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 insumar. Enquanto lançaram Daniel na cova, pensaram que ia morrer estraçalhado pelos demônios. Só que a Bíblia diz que o rei perdeu o sono e foi de manhã bem cedo à cova, achando que o pior tinha acontecido. E com voz triste, o rei falou: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem tu serve tenha podido livrar-te dos leões. E para sua surpresa, Daniel responde: Rei, o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. O anjo desceu por causa da tua oração. Alguém não morreu por causa da tua oração. Eu entrei na UTI por causa da tua oração. O leão virá dormir. Quebro o cadeado, quebro a corrente, passo por cima de quem fica na minha frente. Eu sou juiz, eu sou advogado, sei quem é inocente e sei quem é culpado. Veja como vou fazer. Eu irei aparecer, protocolo vou quebrar, ninguém pode entrar lá. Mas eu vou quebrar, vou entrar. Eu entro na causa e respondo a oração. Eu entro na mente, repreendo a depressão. Eu entro no dilema e desfaço confusão. Eu entro no celular e faço a organização. Eu entro na cova e fecho a boca do leão. Eu estou fechando hoje a boca do leão. Eu estou fechando hoje a boca do leão. Não tenha medo não, não tenha medo não. Eu estou fechando hoje a boca do leão. Eu estou fechando hoje a boca do leão. Eu estou fechando hoje a boca do leão. Não tenha medo não. Eu estou entrando em ação.
Quebro o cadeado, quebro a corrente, passo por cima de quem fica na minha frente. Eu sou juiz, eu sou advogado, sei quem é inocente e sei quem é culpado. Eu estou fechando hoje a boca do leão, eu estou fechando hoje a boca do leão. Não tenha medo não, não tenha medo não. Eu estou fechando hoje a boca do leão. Eu estou fechando hoje a boca do leão. Eu estou fechando hoje a boca do leão. Não tenha medo não, eu estou entrando em ação. Eu estou fechando hoje a boca do leão. Eu estou fechando hoje a boca do leão. Não tenha medo não, não tenha medo não. Eu estou fechando hoje a boca do leão. Eu estou fechando hoje a boca do leão. Eu estou fechando hoje a boca do leão. Não tenha medo não, eu estou entrando em ação. Não tenha medo não, eu estou entrando em ação. Eu estou fechando hoje a boca do leão. Deus está fechando a boca do leão. Alabarachuri de Promina Sarábia. Vai dando glória aí, terra. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Quando aqueceram a fornalha, ele chegou primeiro. Quando prepararam aquela cova, ele chegou primeiro. Quando a mãe preparou a forca, ele chegou primeiro. E aqui ele chegou primeiro. Quase que a mãe consegue enforcar Mardoqueu. Quase que o fogo queimou os servos de Deus. Quase os leões devoraram Daniel. Deus não deixou ao léu. Quase que você não chegava até aqui. Quase que não deu certo, até tentaram te pedir. Porém foi quase. Jesus chegou primeiro. Chegou no de repente, pois seu nome é já resolveu, já entrou, já assinou, já carimbou, já ganhou, já pelejou, já determinou, já está aqui, já está lá também, já desmanchou, já deu um livramento para alguém. O laço estava preparado, mas fique sossegado. O já desceu e o arco foi cortado. O inferno preparou-se lá, mas Jesus chegou primeiro. Ferramenta preparada, mas Jesus chegou primeiro. Prepararam me buscar, mas Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Chegou primeiro e desmanchou. Chegou primeiro e livrou. Chegou primeiro e acabou. Chegou primeiro e cancelou. Chegou primeiro e quebrou. Quebrou, 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 quebrou. Jesus chegou primeiro, chegou na hora certa, não foi se adiantando, não chegou se atrasando. Quando Jesus chega primeiro, ainda chega chegando. Você crê que ele chegou primeiro, glorifica. Dalabachuri Calamaia. Já resolveu, já entrou, já assinou, já carimbou, já pelejou, já determinou. Já está aqui, já está lá também. Já desmanchou, já deu um livramento para alguém. O laço estava preparado, mas fique sossegado. O já desceu e o arco foi quebrado. Está sendo quebrado, está sendo quebrado. O inferno
está quebrando. Prepararão emboscada, mas Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Chegou primeiro e desmanchou. Chegou primeiro e livrou. Chegou primeiro e acabou. Chegou primeiro, cancelou. Chegou primeiro e quebrou. Quebrou, 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 quebrou. Jesus chegou primeiro. Chegou na hora certa. Não foi se adiantando, não chegou se atrasando. Quando Jesus chega, chega primeiro e ainda chega chegando. Quando Jesus chega, chega primeiro e ainda chega chegando. Jesus chegou chegando, viu? Jesus chegou. Eita glória, quando ele chega chegando, irmão, porque ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Jesus é muito forte, terra, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Tudo tranquilo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estou acertando aqui. Já vai dar certo. Glória a Jesus. Porque Deus é poderoso, irmão. Se louva muito forte. Aleluia. Quem pode parar aquele que é invisível e imutável? Ninguém pode me manipular. Estão pensando que podem me enganar. Eu não durmo, eu não tosquenejo, e em 24 horas a tudo eu vejo. Falam tanto que eu sou amor, mas esquecem que justiça também eu sou. Comigo não tem meio termo, certo é certo e errado é errado. Não preciso da opinião do homem pra fazer o que eu quero. A última palavra, a decisão final. Se eu ou quem eu sou eu quem faço, sou o maioral. A quem se atreve a mexer com os meus. Sou zeloso e na terra eu não sei o que a perder. Não preciso que me ensinem o que fazer. Eu sei o que fazer, que eu vou fazer, que eu vou fazer. Eu sou o grande, ninguém manda em mim. Operando eu, ninguém pode impedir. Quando eu toco, eu não deixo digitar. Só faço coisas que são sobrenaturais. Quando entro em cena, mudo o roteiro. E o mundo inteiro, quem disse que eu mudei está muito enganado. Eu sou Deus e o que eu determino está determinado. Ele é Deus. O que ele determina está determinado. Ai, que se atreve a mexer com os meus. Sou zeloso e na guerra eu não sei o que é perder. Não preciso que me ensinem o que fazer. Eu sei o que fazer, que eu vou fazer, que eu vou fazer. Eu sou um grande, ninguém manda em mim. Operando eu, ninguém pode impedir. Quando eu toco, eu não deixo digitar. Só faço coisas que são sobrenaturais. Quando entro em cena, mudo o roteiro. Controlo o pai e o vento e o mundo inteiro. Quem disse que eu mudei está muito enganado. Eu sou Deus e o que eu determino está determinado. Poderoso sou eu, superior sou eu. Jeová Jireh sou eu, quem manda aqui sou eu, quem dá ordem sou
aqui sou eu. Quem determina, quem sempre está acima. Sou eu que faço o brilho. Eu levo, eu trago, exalto, eu entro, eu saio, eu faço, me desfaço. Sem fazer esforço, eu sou Jeová. Eu sou o crente, ninguém manda em mim. Operando eu, ninguém pode impedir. Quando eu toco, eu não deixo de chitar. Só faço coisas que são sobrenaturais. Quando eu entro em céu, tudo o roteiro, controlo o mar e o vento e o mundo inteiro. Quem disse que eu mudei está muito enganado. Eu sou o rei, o que eu determino está determinado. Está determinado. Está determinado. Aleluia. Ela é barachana. Está determinado. Está determinado. Grande aqui é Ele, terra. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bispo deu uma falha aqui, irmão. Sabe o que é isso? Falta de ensaiar. Não tenho vergonha de falar, não. A gente se preocupa com umas coisas e acaba esquecendo o espiritual. Aí Deus, Ele manda você louvar, você tem que louvar. A culpa é minha. Não foi o diabo, não. Eu que não ensaiei. Passei alguns dias cerebrível por causa de trabalho, foi. Cansado, foi. Mas o ensaio foi preguiça mesmo. Eu peço perdão a Deus. Eu falei com Ele hoje. Eu tenho que melhorar as minhas veredas. Terra, senão as outras coisas tiram a nossa ligação com o céu. Antes de eu cobrar isso a alguém, pode ter certeza que eu já me examinei, eu sei aonde eu estou em falta com Deus. Isso é falta de ensaio. Por isso que o bispo errou. Errou, volta, virada. Não sou profissional, não. Mas quando a gente ensaia, fica melhor para Deus. Amém? A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Eu não aceito isso na minha vida. Falei, Deus, eu vou ajeitar minhas veredas. Vou ajeitar minhas veredas, eu vou ensaiar mais. Deus abençoe a vida dos meus irmãos que estão online. Toma posse da vitória, irmão. O Deus que anda no meio da fornalha está aqui essa noite para te alimentar, para te fortalecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é muito lindo, irmão. Jesus é perfeito. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que se abra. Eu, quando estava limpando os ventiladores, Deus me deu essa palavra, juntamente com uma visão, pela sua infinita misericórdia. 2 Samuel capítulo 23. Tem muito tempo. Olha, mas tem tempo, tem ano até que Deus não me dava essa palavra. Que eu costumo dizer que não é por muito falar que somos ouvidos. E não é porque eu li, eu conheço, que eu ministro. Eu gosto quando Deus revela. Porque Deus, Ele fala segundo o que a igreja precisa. Se você tiver Bíblia na tua casa, quiser acompanhar, seja um crente de Bereia. Não come qualquer coisa não, terra. Vê se o que o bispo está falando está escrito, se essas coisas são assim, amém? 2 Samuel capítulo 23, que vai pregar minha esposa, bispa Gessilane. Estas são as últimas palavras de Davi.
diz Davi, filho de Jessé, e diz: o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, Elemanto Calamaia, e o suave em Salmos de Israel. Alguns israelitas chamavam assim. O Espírito Santo falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Alabando rap, nuncianto répia, alabandaraçarábia. É muito forte essa palavra aí. Haverá um justo que domine sobre os homens e que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva, e a erva brota da terra. Ainda, alai de canto reparaia, que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como espinhos que lançam fora, porque se eles não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e a haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Em seguida, Gade ou Natã, para terminar o livro de Samuel, um dos dois, deixaram assim os 37 valentes que Davi teve. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebete, Basebete, filho de Taquemói, o principal dos capitães, que era Adino em Nita, que se opusera a 800 e feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aioi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajudaram à peleja. Quando Israel, os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão. Pegada a espada. E naquele dia, o Senhor, pelo um grande livramento, o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. Fala aí, bispa. Pro bispo Ademir, repete aí. Fala aí. Não larga a tua espada. Não dá a tua espada na mão de ninguém. Porque tem muita gente que não quer o teu bem. Elevando que assar. Eita glória, Jesus está aqui. Isso é um pedaço do Corinho de Fogo do pastor Jorge do Portão de Ferro. Amo a obra de restauração. Amo. Estou me preparando para ir lá uma terça-feira de manhã em Campo Grande. Porque é bom, irmão. Buscar Deus é muito bom. Esse é um Corinho de Fogo que ele tem. Inclusive ele que soltou esse jargão cantando corinho na época da igrejinha azul, lá fora. Era um campo do lado esquerdo da igreja, onde tinha um telão, nos fundos era a cantina. Lembro completamente. Em 2008 eu dava muito lugar lá. Vi a construção do templo mor lá na Estrada Valverde. Tive o prazer de ver as vigas sendo levantada, e hoje está lá lindo, para a glória de Deus. Deus abençoe o pastor Jorge,
coordenador do corpo ministerial da Obra de Restauração. Me inspirou muito buscar Deus também. Me inspirou muito ir para mata, monte. Embora Deus dê uma fechada nos montes, mas eu creio que em breve Ele vai abrir novamente. Eu tenho que cuidar da minha esposa também. Eu gosto que ela vai comigo, mas aonde eu gosto de ir, por causa da cirurgia e algumas coisas que apareceram, ela não pode ir. Eu gosto de subir, ficar alto, lugar separado. Mas vamos lá aqui para ser rápido, ela vai pregar. Palavra muito conhecida, mas essa frase eu quero dar para você: não dá a tua espada na mão de ninguém. A responsabilidade é tua, terra. Se você baixar a tua espada, toda a tua casa perece. Se você baixar a tua espada, os amalequitas vão prevalecer. Se você abaixar a tua espada, os asdoditas vão prevalecer. Se você abaixar a tua espada, os assírios vão prevalecer. Se você não usar a tua espada até que ela fique pegada à tua mão, o seu adversário vai te destruir fácil. Esse homem ficou apegada com a mão porque o sangue dos adversários também colou ela. A tua perseverança vai fazer com que seus adversários caiam em terra. A tua perseverança, mas você não pode parar. Teu ministério não pode parar, você não pode desistir. Você está autorizado a avançar. Porque quem volta para trás é medroso e covarde. E Deus não tem aliança com gente covarde, com gente medrosa. Deus não. Deus, Ele inspirou Gade ao Natan a deixar as últimas palavras de Davi, as últimas palavras de um guerreiro, de um homem que teve falhas como qualquer ser humano. Elias teve falhas. Você lê a epístola de Tiago, no capítulo 5, você vê um homem que falou assim: segundo a minha palavra não vai chover. Não choveu por 3 anos e 6 meses. Você depois vai ver um homem, por causa das ameaças de Jezabel, se colocar debaixo de um pé de zimbro no deserto e em seu ânimo pedir a morte. Porque nós somos fracos. Você vai ver um homem como Jeremias pedir para que ele morra. Ele vai pedir a Deus a sua morte. Porque concebeu a minha mãe, por causa da perseguição do povo de Judá, por causa do povo de Jerusalém. Ele estava no pátio da guarda. Você vai ver um homem que tem um testemunho que isso é para campanha, para falar de caráter, de retidão, ser íntegro, temente a Deus. Você vai ver Deus dando testemunho de Jó, capítulo 1. Parou Satanás de rodear a terra e ele fala assim: ó, viste o meu servo Jó? Satanás vai falar: ué, o Senhor cercou ele de bens, deu servo de servos. Satanás vai olhar para aquilo que ele tinha material. Ele vai olhar para aquilo que é asa, uma matéria-prima palpável. Ele não vai olhar para o barato, aquilo que Deus criou que estava dentro dele. Só Deus tem esse poder. Ele é barachu. Ele diz de Jó: reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Até este, por causa da guerra permitida por Deus, do diabo tocar a sua pele, pele por pele, poupa-lhe porém a vida. No capítulo 2, no capítulo 3, nos primeiros versículos, ele vai estar amaldiçoado. Deus risca meu nome. Amaldiçoa esse dia. Nome de Deus, irmão.
falhas. Moisés, por causa de um povo rebelde, quanto mais. Um povo que lá na frente, outra geração não. Os meios, Arão, Miriam. Ele defende o povo. Ele faz tudo por causa do povo, mas aqueles que estão do lado dele vão se levantar com inveja. E Moisés, no seu apogeu, no meio da sua trajetória, levando o povo a uma libertação, levando o povo rumo a uma terra que ele não entendia direito. Deus, ele fez promessas: ó, vocês não vão plantar e vão colher. Isso vai se cumprir lá em Josué, porque aquela geração vai morrer. E Josué é outro povo. Você vai ver Moisés dizer assim, por causa de um povo rebelde: ei, Deus, risca meu nome do livro do céu, ou livro da vida. Por causa de um povo rebelde. Todo homem, ele tem uma falha, irmão. Não procura a perfeição ninguém. Tu não vai achar o pecado habita em nós. Só é achado a parte da perseverança no erro. Essa é a parte dos israelitas. Porque bispo, eles não contam mais que o hebraico significa aquele que persevera no erro, aquele que persevera no pecado. Aí fica difícil tratar com uma pessoa que só peca. O povo de Israel, nos dias do profeta Isaías, no capítulo Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu lembrar aqui que é muita coisa. Não vou lembrar o capítulo de Isaías agora, mas ele diz assim, está escrito assim: este povo me louva de lábios, mas o coração está longe de mim. Não sei se é no comecinho. Levar na chuva. Todos têm falha, mas é ruim quando a pessoa persevera para pecar. A pessoa só pensa em errar, ela não pensa no certo. Mas com tudo isso, nós temos falhas, nós temos erros. Davi era assim. Por que não? Davi tinha falhas também. Bispo, pergunta que não quer calar. Vou falar na próxima aula domingo. Não tem problema eu falar agora, porque é revelação. Só Deus para lembrar a gente. Livro dos Hebreus, capítulo 5. Jesus teve falhas? Teve. Ah, não acredito. Getsemane. Tu conhece a palestra? O escritor dos Hebreus vai falar. Quando ele diz: se for possível, passa de mim essa hora. Mas essa hora era eu e você. Essa hora é a hora que ele ia se entregar. Ele não morreu literalmente, ele se entregou. Se Jesus morresse, mesmo no literal, ele não ia ter poder sobre a morte. O diabo ia acabar com a nossa vida fácil. Ele se entrega. Hebreus capítulo 5, verso 8. Até ele sendo Jesus. O escritor diz assim: Jesus aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Até Jesus teve que aprender. Que ele era 100% homem também. Então ele sentia as agonias de um homem. Alguns, quando ministram, dizem a agonia da cruz. E foi. Então homens têm falha. Deus não. Ele é perfeito. Sua palavra é inerrante. Alguns teólogos incrédulos, eles falam que a Bíblia, ela se contrasta. Não, a Bíblia não se contrasta. A mente deles é que estão desfocada do propósito de Deus. Salomão sábio disse que enfado é estudar demais. Voltando aqui para o texto, Davi, o suave de Israel, ele está trazendo uma revelação muito forte. O Senhor Deus, Deus de Jacó, como está aqui, revelou para ele. Talvez Deus tenha até dado sonhos a Davi. Aqui ele está falando do Messias, amado. Ele está falando de Jesus. Ele está falando, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens e que domine no temor de Deus. Será como a luz da manhã, do sol,
da manhã sem nuvem, quando pelo seu resplendor e pela chuva da erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja para tal com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Porém os filhos de Belial serão todos como espinho. O rebelde nunca lhe vai diante do Senhor Jesus prevalecer. Davi está falando de Jesus aqui. E foi assim, e é e será sempre, porque Ele não muda. E esse Senhor, Ele quer que você segure a tua espada com firmeza. Porque em seguida vem os valentes de Davi com testemunhos tremendos. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada na espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento. O que você está fazendo com a tua espada? Jesus te deu uma espada, terra. Jesus te deu uma responsabilidade. O que você está fazendo com o que Deus te deu? O que você está fazendo com a tua chamada, com a tua responsabilidade na obra? Jesus te chamou para pelejar, meu irmão. Jesus te chamou para guerrear. Jesus te chamou para entrar na guerra com Ele. Jesus não quer crente choramingando, não. Os crentes, com nenenzinho, não. Não. Ou tu é homem, ou você não é. Ou tu é valente, ou você não é valente, terra. É ter que passar a mãozinha no olho, ó. Não olha muito para a guerra, não. O povo de Israel poderia ter chegado muito rápido do outro lado. Só que está escrito assim: Deus ele não os passou direto, porque se eles vissem a guerra, eles iam voltar para trás. Se não me falha a memória, está em Deuteronômio. Então às vezes é necessário rodear, mas largar a espada não. Você não pode abrir mão da tua chamada. Você não pode abrir mão da tua família. Você não pode abrir a mão do teu filho, da tua filha. Ela pode ser hoje uma prostituta, ela pode ser uma drogada, teu filho, teu esposo pode estar passando guerra terrível, tua esposa. Você não pode dar tua espada, terra, na mão de ninguém. Tem gente que está, infelizmente, esperando isso da tua vida. Tem pessoas que estão esperando você terminar o teu relacionamento, só para dizer, lá, eu falei que não ia durar muito. Eu falei que daqui mais um tempo ia acabar. Tem pessoas que estão igual os filisteus, estão na arquibancada, porque nós somos, irmão, um espetáculo diante de Deus, irmão. Paulo diz isso com todas as letras. Nós somos um espetáculo. A Filistia está nos assistindo, batendo palma, dando gargalhada, alabrando Nigébia. Mas Deus, Ele vai te dar estratégia para que o inimigo não zumbe da tua cara, terra. Os filisteus estão sorrindo. Eles querem que acabe. Vai baixar a tua espada? Você vai desistir agora? Agora, Jesus está mais perto agora. Ei, pega a tua espada. Manda Deus descer um anjo para afiar ela. Ou fala assim: Deus, afia a minha espada, porque eu estou voltando hoje para a tua presença. Não vou dar mole não, bispo. Eu vou guerrear mesmo pela minha casa. Eu vou partir para as Campinas. Eu vou partir para o jejum. Eu vou entrar naquilo que Deus quer para a minha vida. É muito fácil alguém olhar para mim, falar assim: ela tá com aquela roupa azul lá, parece uma mulher. Tá com aquele troço no pescoço, parece uma cobra. Vai olhar minha esposa daqui a pouco, não sei para que aquilo tudo, aquele saião todo. Será que é isso? A mente de alguns crentes está assim, ó, cheia de serpente, terra. Alabanduque a Sarábia. Vê um homem de Deus, vê uma mulher de Deus, começa a botar ponto e vírgula. Tu não serve para cantar, você não serve para pregar, você não serve para isso, você não serve para aquilo. Aí você vai dentro da casa dele, no ministério dele, e vê como está a vida da situação. Soberba pura, orgulho puro. Chefe da guarda da Síria, Naamã, antes de entrar
no rio e dá 7 mergulhos. Porque quem julga você tem inveja de você, meu irmão. Está na posição, tua vida está aqui no altar da glória para Deus. Não fica com medo de afronta, não. O rebelde, ele só vai até onde Deus permite, não passa disso. Cuidado com a aliança que você está fazendo. Quem se entregou na cruz foi Jesus. É essa luz aqui que Davi está narrando. É esse resplendor que está na minha vida e na tua vida. Paulo diz agora, sem véu, nós refletimos a glória do Senhor. Alabando de guerra. Tu entende essa palavra? Nós somos espelhos de Cristo terra. Daqui tem que sair luz para que o povo perceba que Deus está na minha vida, que Deus está na tua vida. Agora nós temos que fazer o que? Aplainar os nossos caminhos, aplainar as nossas veredas e se colocar naquilo que Deus quer. Eu falei com Deus hoje: Deus, a partir de hoje eu vou melhorar os meus caminhos diante de ti. Que isso, bispo? Está pecando? Não, não é isso. É porque eu sei aonde eu estou em falta. É por isso que eu não tenho tempo de julgar minha mulher. Eu não tenho tempo de julgar meus vizinhos. Eu não tenho tempo de falar mal de ministério de ninguém, nem daqui do Brasil, nem fora do Brasil. Sabe por quê? Eu me ocupo com a minha vida, presto atenção dentro da minha casa, para que o diabo não tire a espada da minha mão, ou eu perca para ele. Não dá tua espada na mão de ninguém. Tem muitas pessoas que não querem o seu bem. Esse resplendor de glória tem que estar na minha vida e na tua vida, amém? Deus abençoe tua vida, irmão. Vou passar para a bispa Gessilane, 8h17. Deus abençoe tua vida. Não dá tua espada não, volta a orar. Volta a ler Bíblia de madrugada. Volta a se entregar como você se entregava. No começo eu sempre falo isso com a minha esposa aqui. Se o casamento perder o foco do início, dá tudo errado. Se a caminhada na fé perder o foco, dá tudo errado. Por isso que Salomão aplica e replica, e eu repito: melhor o final das coisas do que o começo delas. Então fica vigilante com a tua casa, com o teu casamento. O povo está só esperando terminar para jogar na internet. O povo está só esperando você falar: pastor, tomar carteirinha. Bispo, não quero mais congregar aqui. Satanás quer que você entregue a tua espada na mão dele, terra. Não dá a tua espada na mão de ninguém. Diácono, evangelista, missionário, presbítero, apóstolo, bispa, apóstola, não entrega a carteirinha, não dá esse gosto para o adversário. Depois teu nome vai estar espalhado no outdoor. Ah lá, voltou para o mundo, está bebendo, rebolando e está no mundão. E tem crente que gosta, a filistia está te observando. A minha e a minha esposa também. Tu acha que eles não querem que a gente caia? Quem, irmão? Agora esse é o nosso caráter com Deus. Aplainar os caminhos. Eu falei: Deus, eu vou melhorar a partir de hoje. Eu vou melhorar meus caminhos. Eu estou lendo muito pouco a Bíblia. Bispo, mas o senhor já leu ela toda 10 vezes, não interessa. A perseverança e a constância vai fazer com que a minha mão fique apegada à espada e o inimigo caia por terra. Quem? O homem não, o diabo. É ele que tem que sair da minha vida, é ele que tem que sair da tua vida, é ele que tem que sair envergonhado por um caminho, ele tem que sair. Entra, aliás, por um caminho ele entra, e por 7 caminhos ele tem que sair. Não dá tua espada na mão de ninguém. Fica na torre. Eu estou subindo hoje para a torre. Falei: Deus, eu preciso fazer mais. Eu estou fazendo muito pouco. Não sou hipócrita, não. Prega a verdade. Eu vivo o que eu estou falando aqui. Eu tenho que melhorar mais para Deus. Amém? Vamos orar que a bispa vai estar ministrando a palavra de Deus. São 8h20, perfeito. Amém? Deus abençoe tua vida. Soberano Deus, Pai de misericórdia, tua filha está aqui essa noite. Usa ela segundo o beneplácito da tua vontade. Usa ela, Senhor,
como um relâmpago, como um som de muitas águas. Fala com a terra, Senhor. E dê discernimento à tua igreja, a minha vida, para aquilo que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós saudamos. Oh, glória. Eu saúdo. Hoje eu vi o pastor na internet corrigindo isso. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Vou ajeitar, peraí. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Fala disso aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ao vivo. Louvado seja Deus. Estamos no culto presencial. Glória a Jesus. A Bíblia diz: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali me faço presente. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus 17. Glória a Jesus. Mateus 17, verso do 14 em diante. Glória a Deus. A cura de um jovem lunático. Oh, glória. Aleluia. Mateus capítulo 17, versos de número 14 em diante. A cura de um menino endemoniado. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E trouxe-o aos teus discípulos, verso 16, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Glória a Jesus. Verso 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Verso 21 novamente. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Glória a Jesus. Abre comigo lá em Lucas, capítulo de número 10, versos de número 19 e 20. Glória a Jesus. Lucas 10. Glória. Verso 19 e 20. Verso 19 de Lucas, capítulo 10, vai dizer: E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E eis que vos dou poder, verso 19, para pisar serpentes e escorpiões
de toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Verso 20. Mas não vos alegreis, porque se vos se sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Glória a Deus, glória a Deus. E talvez na sua tradução esteja escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Você pode pensar comigo como a gente pensa quando abre essas duas passagens juntas, de algo meio que contraditório, porque quem está falando aqui é nada mais, nada menos do que o Mestre Jesus. É Jesus falando com os seus discípulos em uma situação onde vai acontecer que vão trazer um jovem com uma casta, e a casta a gente foi ver que é uma hierarquia de demônios muito forte. Fazendo um curso de batalha espiritual que eu fiz há uns anos atrás e relendo o livro, a gente trouxe muita coisa à memória. Mas você vai pensar comigo, no capítulo 10 de Lucas, no verso 19, Jesus está dizendo que ele deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. E se eles fizerem algo, não lhes fará dano algum. Então eu quero falar algo com você que já foi um pouco até falado aqui essa noite. Glória a Jesus, sobre oração, sobre jejum e sobre vida com Deus. Eu estou falando de vida diária, porque não é só ir na igreja uma vez por semana e achar que é crente. Eu estou falando de uma vida e de uma conduta diante de Deus e diante dos homens, porque a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, 7 filhos de Seva vão querer fazer a mesma coisa que Paulo está fazendo. Vai ter uma pessoa possessa e eles vão dizer assim: olha, eu vos conjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. O endemoniado vai dizer: eu sei quem é Paulo, aleluia, e também sei quem é Jesus, mas vocês não vos conheço. E aí eles vão se assenhorar de dois deles, que nus e feridos e envergonhados vão sair pela cidade. E alguém uma vez, certa feita, disse que eu não preciso me preparar, que eu não preciso me revestir, que eu não preciso jejuar, que eu não preciso mais subir monte, que eu não preciso mais ter uma vida de oração para expulsar demônio, irmão. Cuidado, que eu não preciso para fazer evangelismo na rua, porque quando você sai para evangelizar na rua, quando você sai para falar do amor de Deus na rua, você que é homem, mulher de Deus, que tem essa chamada de evangelismo para a rua, porque todos nós temos, porque o termo eclésia no grego é os chamados para fora, então a chamada não é só para ir particular, é para servo e para serva que quer trabalhar para Jesus. Ele precisa falar que Deus cura, salva e liberta. Mas você não tem que estar preparado, porque você não tem a menor noção do que você pode encontrar no beco, numa rua, numa viela, aonde você entrar, aonde você sair. Você tem que estar revestido. A Bíblia vai falar, eu já vou entrar dentro do contexto. A Bíblia vai falar em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, da armadura de Deus, a qual nós estávamos hoje meditando. O contexto vem às vezes todo na nossa mente quando a gente está falando, ligado com Deus, mesmo fazendo algumas coisas em casa, mas ligada com Deus. Deus falava de revestimento espiritual. No demais, irmãos meus, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de haver feito tudo, ficar firme. Vista-se da couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tendo seus pés calçados na preparação do Evangelho da paz, com a qual poderás, espada do Espírito, com ela na sua mão. E foi falado aqui hoje de espada. Não entrega a sua espada para ninguém, porque a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas isso tudo também nos remete, nos resume a uma vida de comunhão com Deus, de pureza e de santidade e de separação. Porque Deus falava comigo algo ali através da pessoa do Espírito Santo muito forte. Não adianta dizer que anda com Jesus, mas não pratica aquilo que ele ensina. Não adianta até que está dizendo que está no meio de Jesus. Aqui o contexto do texto aqui que a gente leu, de Mateus 17, a Bíblia vai dizer que são discípulos de Jesus, não são qualquer pessoa.
São pessoas que tinham o hábito de entrar e sair em cidades, ruas, becos, vielas com Jesus. Então o que o Espírito Santo está falando comigo e contigo essa noite, não adianta dizer que anda, tem que se comportar como aquilo que ele confessa e professa. Não adianta dizer que anda com Jesus, mas as suas práticas ainda estão no Egito e são mundanas. Por isso tem combate, embate, que às vezes parece que a força falta, parece que não tem mais controle, parece que está fugindo do controle. Por quê? Porque não tem mais oração, não tem mais jejum, não tem mais separação, não busca ter uma vida com Deus, não se analisa, não se observa, porque mediante essa palavra o Senhor me dava essa tarde, 1 Coríntios capítulo 11, um texto que todo mundo fala muito bem na hora da ceia, já está até decorado. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e só então depois coma desse pão e beba desse cálice. Ele está falando lá para a gente não participar do corpo e do sangue indignamente, para a gente não tocar nas coisas santas, nas coisas sagradas, com a nossa mente ainda no profano, com a nossa mente ainda voltada para as coisas erradas do passado. Se é para servir Jesus, serve direito. Se é para andar no caminho, anda direito. Irmão, muitas das vezes a gente tem que se analisar e olhar como é que nós estamos hoje. Nós ainda estamos no começo da nossa chamada, do jeito de quando Jesus falou conosco, porque eu estou falando aqui de pessoas, olha, aleluia, que quando recebe a chamada de Jesus, Jesus vai delegar algo sobre a vida dele que você leu comigo em Lucas 10, verso 19. Aleluia. Oh glória. Ele vai dizer: eu dou poder para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Como é que agora vem alguém possesso e eu não consigo expulsar o demônio? Como é que agora um pai vem apresentar um filho e os seus discípulos que andam com Jesus, que vê Jesus fazer sinal, que vê Jesus fazer milagre, que vê Jesus curar, ressuscitar, que vê Jesus ressuscitar jovem? No capítulo 7 tem o filho da viúva de Naim. Vê Jesus ressuscitar. Em João 11 tem a ressurreição de Lázaro. Tem a cura da sogra de Pedro. Vê Jesus fazendo obra de libertação. Tem uma mulher que toca na orla de Jesus e Deus, e da orla do manto de Jesus sai virtude, sai poder. Como é que agora eu trouxe para esses homens? Imagina o coração desses discípulos. Como é que não ficou nesse momento agora? O que foi, o que houve, o que aconteceu para que um pai traz um filho para mim com uma caixa de demônio e eu não consigo fazer obra de libertação e o demônio não sai? Eu não sou discípulo de Jesus, eu não ando com ele, eu não carrego com ele. É uma palavra para se analisar. Eu estou no culto de libertação, tem glória? Aleluia! É para a gente se analisar, irmão. Não é para analisar a vida do irmão, não. É para analisar a minha vida e dizer aonde eu tenho estado em falta com Deus, para uma situação chegar para mim e eu perder as forças a ponto de querer abaixar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, a ponto de eu querer abandonar a obra, abandonar a casa, abandonar tudo, entregar a carteirinha e dizer que não quero mais servir a Deus. É autoanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O problema é, eu quero analisar a visível da direita e da esquerda. Eu quero falar mal de A e de B, mas eu não olho para a minha vida, como é que eu ando com Deus. Porque a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 21 e 22, o próprio Deus vai advertir a reis, dizendo: não toca nos meus ungidos e nos meus profetas, não fala mal. E as pessoas hoje estão com uma falta de reverência com as coisas de Deus. Na sua palavra vai dizer que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esses discípulos vão chamar Jesus em particular e vai perguntar o que foi que aconteceu, Jesus. Ah, Jesus, nos explica isso. Eu ando contigo, vejo os sinais, vejo maravilhas, mas teve um caso, um momento, uma hora em que eu vou expulsar um demônio, porque a Bíblia diz que esse jovem se lança no fogo, na água, tinha que ser acorrentado. Imagina um pai carregar um filho desse jeito. Aí eu vou apresentar para quem eu penso que tem, para quem eu penso que pode, e não acontece nada. Isso é responsabilidade para quem hoje carrega o título de liderança.
Porque você pode ser procurado por alguém. O que tens preparado para quem será? Como é que tu está andando hoje com Deus? Porque Deus pode te colocar numa situação dessa, irmão. Porque eu já vi o pastor presidente ser envergonhado por um endemoniado. E esse endemoniado dizia onde esse pastor estava no dia seguinte, irmão. Na casa das primas. Você já entendeu? Então não adianta dizer que anda com Jesus, andar vestido e como Jesus, e na prática eu estou fazendo tudo errado. Eu estou envergonhando o nome de Cristo. Estou sendo mau testemunho. Agora sobre mim repousa um peso. E é isso que a gente tenta colocar aqui quando a gente passa curso para obreiro. Um peso de responsabilidade que você agora carrega. Imagina o nosso de bispado. É dormir no jejum e acordar no monte. Porque é uma responsabilidade muito grande. E Jesus vai dizer para eles: a geração incrédula, até quando estarei convosco? Sabe o que ele está dizendo? Que para quem eu deleguei poder não está tendo fé para fazer mais. Está lá em Lucas 10. Vou ler de novo. Lucas capítulo 10. Ô glória. Lucas capítulo 10. Diz assim, verso 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Como é que agora eu não estou conseguindo fazer? Então Jesus está dizendo: primeiro, faltou fé em vocês. Vocês estão andando já há um tempo comigo, mas vocês ainda não têm fé para realizar. E Jesus, quando Ele está conosco, esteve com os discípulos em forma corpórea. Em outras palavras, Ele está dizendo: eu estou te preparando, porque um dia eu não vou estar mais no plano terreno, e são vocês que vão ter que dar continuidade. E a igreja na terra precisa se lembrar disso de novo. Vocês estão na terra para dar continuidade àquilo que Cristo começou quando andou em forma corpórea nessa terra. Ele agora está em espírito, porque quando Ele sobe para o Pai, Ele diz: eu não vos deixarei órfãos, deixarei o Consolador que vos ensinará todas as coisas. O poder foi delegado, o poder foi dado, mas tem gente que não toma posse porque não tem fé mais para acreditar que no nome de Jesus toda a potestade principal cai por terra. Porque aqui era uma casta. E Ele ainda vai dar mais uma dica. Ele vai ensinar mais algo para os seus discípulos. E eu posso entender que aqui estava no começo da caminhada deles. Jesus vai dizer: olha, casta de demônio só sai com jejum e oração. Eu li Mateus 17, verso 14 em diante, a cura do menino endemoniado. Porque Lucas 1,37 a Bíblia vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Então, se eu tenho fé, se eu acredito naquilo que o Senhor liberou, na palavra que Ele liberou para você, quando Ele te chamou para uma obra, quando Ele te chamou para algo, Ele ouve uma palavra que foi liberada para a tua vida. E há quem na hora da unção libere coisa contrária. Você repreende, como uma pastora que eu conheço repreendeu. Alguém falou para ela na hora, depois que o azeite derramou na cabeça dela, teve um pastor que estava presente, bispo, e falou assim: agora é só pão e água. Sabe o que ela falou? Está repreendido no nome de Jesus. Que mané pão e água o quê? E se for pão e água, vai ser na beira do querite, com o corpo para sustentar, debaixo da direção de Deus. Não vai ser de qualquer maneira, não. Porque Deus não manda ninguém beber do querite, não manda ninguém se afastar. Porque quando você tem uma chamada, você tem que entender que você não se manda mais. Você não se veste como tu quer, tu não anda como tu quer. Até o que tu fala tem que ser pesado na balança, tem que ser pensado antes. Porque às vezes a gente que é liderança pode liberar uma palavra para alguém que acaba de matar, ou de colocar lá para fora como alguém que me procurou. E eu não sou obrigada a estar de acordo com certas atitudes, não, irmão. Se não está pautado na palavra. Jesus falou: se alguém vier apresentar um outro evangelho que não é esse que está aqui, seja considerado anátema, loucura. Presta atenção no que você anda ouvindo. Presta atenção, porque Jesus aqui dá duas instruções. Uma: não tiveram fé para fazer o que eu estou fazendo e estou mostrando para vocês que eu já deleguei.
grande comissão de Jesus, ele escolhe e delega: eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E se alguém tentar fazer mal contra a tua vida, não vai te causar dano algum, porque sobre você que é perseguido, que é caluniado, aleluia, repousa o Espírito dos deuses santos. Não é qualquer coisa que está sobre a tua vida. Por isso que no nome de Jesus o demônio tem que sair. E se não saiu, é porque faltou fé ou faltou jejum e oração. Aqui Jesus está falando de vida de prática de jejum, prática de oração, prática de separação. Não adianta eu ter título e não ter posicionamento. Verdade. Não adianta eu dizer que eu sou, mas na hora que a situação complicada se apresenta, eu quero largar. Quando Jesus escolhe, diz: eu vou contigo, Jesus. Porque Jesus nunca escondeu de ninguém. Ele disse: cada um que tome a sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem gente até que inventa um versículo, uma parte do versículo que não está na Bíblia. Tem de bom ânimo. Se anima. Deus, no livro de Josué, vai falar com Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Passa, pois, esse Jordão com o povo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não temas, porque eu sou contigo. E Deus está mandando dizer: não temas. Quando a situação difícil aparecer, quando algo que para você não tem jeito, lembra de Lucas 1,37. Porque o meu Deus disse que para Ele nada é impossível. Eu não tenho que temer por causa de grito, de balançar e de sacudir de corpo de ninguém, e de processinho de ninguém. É Deus que está mandando falar desse jeito. Porque tem gente que quer recuar quando vê alguém se sacudir. Deixa se sacudir, repreende de longe. Não se embaraça com quem não tem comprometimento com a palavra. Para de perder tempo com quem não quer nada com a obra de Deus. Anda com quem tem compromisso com Deus. Porque senão você perde o foco da tua chamada. Você perde o foco daquilo que Deus te apresentou. Jesus vai chamar os seus próprios discípulos. A geração incrédula, está aqui no contexto que você leu comigo. Até quando estarei convosco? Sabe o que ele está dizendo? Eu estou ensinando, eu estou falando. Como ele disse certa feita para Jeremias: Jeremias, não ora mais por esse povo, porque eu estou enviando profeta, madrugando e enviando, e eles não cessam de me apresentar adoração dividida. Eles não cessam de queimar os seus filhos a Moloque. Mulheres que choram por Talmuz no livro de Ezequiel. Na época dos reis tem Baal Zecron, Baal Zebub. O que mais você vai achar? Fora os éfodes, fora as coisas, as imagens que eles faziam, os bezerros de ouro, as coisas que eles faziam para fazer, apresenta para Deus, para Baal no final da tarde, depois vai para o tabernáculo levar cordeirinho, levar pombinha, quem só podia levar pombinha, levar cereal, quem tinha cereal, porque cada um ofertava para Deus. Porque eu relendo o livro de Levítico esses dias, Deus colocava algo muito forte no meu coração, que não existe culto sem entrega, sem adoração e sem sacrifício. O sacrifício hoje é vivo. Romanos 12, verso 1, que Deus anda mandando eu repetir a versa aqui. E Ele está dizendo para os seus próprios discípulos. Essa palavra me chamou a atenção quando o bispo falou que eu ia pregar. Eu já tinha me dado uma palavra, eu falei: deixa aqui guardada. Era essa aqui. Um pai vai levar um filho possesso de vários demônios de casta, e os próprios discípulos que andam com Jesus não conseguem expulsar o demônio. Não é palavra de julgamento, porque em Mateus 7 me ensina: não julgueis para que não sejais julgados, porque na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então cuidado com o que você anda falando de quem anda com Jesus. Um momento, disse o Senhor aqui, passando pelas páginas da minha Bíblia, um momento não define e nem altera uma história. Um momento somente que eles não conseguem, não vai mudar a história de discípulo. Porque eu creio que a partir de agora eles vão dizer: vamos procurar ter mais fé, vamos procurar acreditar. Lembra que quando Jesus está andando por cima do mar, eles estão gritando que é fantasma?
E tem Pedro para dizer: se é o Senhor, eu quero ir aí. Sabe o que ele está dizendo? Pedro está mostrando para mim que ele tem fé, que se sou eu, ele anda. Pena que ele depois não teve mais fé para continuar os passos. Dá alguns passos e depois começa a gritar, começa a afundar, porque a fé não foi suficiente para caminhar até onde Jesus está. Porque essa palavra nos remete para ter fé. Porque a palavra foi liberada. Eu preciso tomar posse de verdade. Glória a Deus. Tomar posse daquilo que Deus falou para você. Quando Ele te separou, quando Ele te escolheu. Há uma chamada em particular com cada um que está me ouvindo. Independente se hoje você está afastado dos caminhos do Senhor, um momento não define a sua história e nem altera o projeto. O projeto que Deus está mandando dizer essa noite, que o projeto que Ele tinha com seus discípulos, que foi escrito, que foi traçado, quando Deus bate os olhos em Mateus, cobrador de impostos, quando Deus bate em João, bate os olhos em Pedro, e diz assim: vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. O Espírito Santo está mandando dizer essa noite, que quando Ele bate os olhos em você, há um projeto, há uma chamada, há uma história nova que Ele quer escrever para você, mas você decide se você vive, ou se você vive na incredulidade, ou se você vive na verdade por inteiro com Deus. É uma decisão particular, mas se você quiser viver de fato verdade com Deus, você vai chegar em lugares onde muita gente não chegou por covardia, por medo, por não querer renunciar a certas coisas, por não querer entrar onde Deus mandou entrar. Aí vai ficar no evangelho de superficialidade. E Deus está dizendo: eu quero profundidade, eu quero um relacionamento estreito comigo, eu quero que você tenha fé, porque Ele falou aqui dentro desse contexto, que se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha: passa daqui para lá, e ela vai passar. Ele não está dizendo que você vai começar a transportar monte, não. Ele está dizendo que você vai transportar situações embaraçosas, momentos que aos teus olhos não tem jeito. Você vai dizer: o Deus vai dar jeito, porque eu sei, como disse Jó, quando se coçava com o carro todo ferido, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar sobre a terra. Eu falei: Deus, dá-nos mais fé para orar para essa situação e dizer: para mim não dá, mas para o Deus que eu sirvo dá. Para o meu bolso não dá, mas para o Deus que diz para mim que é dono do ouro e da prata vai poder, vai dar, vai ter condição, vai ter jeito. Glória a Deus. A gente olha para a situação e diz: parei. Jesus, Deus, eu botei a mão e não saiu. Deus, eu botei a mão e não aconteceu nada. Tu teve fé suficiente para pôr a mão? Quando tu botar, tu bota na autoridade que o Espírito Santo de Deus te deu, irmão. Vem para Jesus e deixa Ele mudar o quadro, mas vem por inteiro. Porque tem gente que vem e vai dizer assim: não, Jesus, essa área aqui o Senhor não entra não, aqui não. Aqui o Senhor pode, aqui o Senhor não pode. E o Espírito Santo está dizendo: eu quero intimidade. Tem um louvor que a gente está ensaiando que diz que muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe, mas eu vou me apresentar para você. Você sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que decidiu, escolheu ficar. Quando muitos decidiram te abandonar, Jesus foi o único que ficou. Mesmo que você hoje possa olhar para a tua vida e se achar abandonado dentro dessa casa, dentro desse quarto, dentro desse apartamento, dentro dessa empresa, que você não quer nem voltar para casa, porque a situação não está boa. Ele está dizendo: eu chego quando ninguém quer chegar, eu cuido de você quando ninguém quer cuidar, eu continuo te amando do mesmo jeitinho, porque eu fui para a cruz, foi para ganhar a tua vida para mim. Não foi para que você ficasse acorrentado, se queimando, se jogando no fogo, se jogando na água, e enfrentando situações e achando que não tem mais jeito para você. E Jesus está dizendo: teve jeito para esse jovem lunático, possesso de vários espíritos de demônios. Tem jeito para mim, tem jeito para você. Teve para Pedro, que andava com espada na cinta. Aleluia. E depois ele diz, recebe, ouve Jesus dizer: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O que ligares na terra será ligado no céu. Pedro, depois do que Pedro passa por um processo que eu amo pregar, que é de regeneração.
Ele tira a espada da cinta e agora Pedro está pregando e 3.000 almas estão se convertendo. Nunca duvide do poder que Deus tem para transformar a tua vida, para transformar a tua casa, a tua história, o teu casamento, a situação que hoje possa parecer contrária. Mas o Espírito Santo não entra na vida de ninguém à força. Ele não invade. Satanás não. Ele chama de meu cavalo. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus falou: eu vim para dar vida. E vida com abundância. Eu aprendi muita coisa com Deus em 3 anos de processo. A ter fé para olhar para aquilo que eu não tenho e dizer: Deus vai trazer. Porque a promessa foi feita e a palavra foi liberada. E eu preciso tomar posse da palavra que foi liberada para a minha vida. Porque se eu escutar as vozes que eu ouvi, eu de certo hoje não estava nem viva para estar ministrando para você essa noite. Se eu não me seguro e me agarro na palavra que foi liberada por Deus para a minha vida e para a minha história hoje, eu não estaria aqui. Se eu fosse dar ouvidos e acreditar na voz do homem que não na voz de Deus, a quem diga a voz do povo e a voz de Deus, cuidado, hein? Porque tem muita gente que anda com Jesus, se veste igual Jesus, fala um pouquinho parecido com Jesus, roda, pula, sapateia, mas o coração está longe. Então eu não posso andar com Jesus e não ter nenhuma experiência para contar. Estou falando experiência de hoje, não é do passado. Porque tem gente que conta coisas de 20 anos atrás. Deus é Deus de novidade. Deus é Deus de coisa nova. E Ele está mandando dizer para você essa noite: eu quero escrever uma história para você viver. Porque esse jovem agora está curado, volta para casa com seu pai. Agora ele não está mais possesso, mas a Bíblia também diz que se o demônio voltar e achar a casa varrida e adornada, e ela não estiver sendo habitada pela pessoa do Espírito Santo de Deus, volta 7 demônios piores do que aquele que saiu. Você já imaginou? Levantou a mão para Jesus, cria logo um relacionamento com Ele. Porque a Bíblia diz que quem passa a morar em você é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, está dizendo: deixa eu marcar um encontro com você, como eu marquei com Jacó no Val de Jaboque. E para encerrar minha oportunidade, eu quero cantar Peniel. Louvar Peniel. Porque às vezes é difícil mesmo a gente voltar, olhar para trás e ver quanta coisa errada a gente fez lá atrás. Mas Jesus na cruz do Calvário, Ele disse: eis que dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu os lancei no mar do esquecimento, mas cria relacionamento comigo. Através da oração, do jejum. Se relaciona comigo. O contexto desse louvor está em Gênesis capítulo 32. Onde Jacó vai lutar com o anjo até a alma subir. Eu pedi ele para ele uma vez. Glória a Jesus. Como é difícil voltar e encarar meu passado. Quantos erros eu cometi e ainda assim tu me amas. Confronta a vir, restaura-me, vem me muda o meu nome e envergonhado eu nunca mais serei. Peniel, eu tenho visto, Senhor, Peniel,
Entenda isso, irmão. Para a tua trajetória com Deus ter uma caminhada de vitória. Entenda que tem batalhas que vai ser só você e Deus e mais ninguém. Você vai olhar, nossa, ninguém veio aqui me ajudar, ninguém veio aqui me estender a mão. E o Espírito Santo está dizendo que essa batalha, às vezes, que você vai ter que enfrentar é sozinho e é sozinha, mas é com Deus, para você ter experiências para contar com Deus, para ninguém um dia poder dizer, ela só chegou porque eu estava lá, ela só chegou porque eu abri aquela porta, ele só foi porque eu ajudei. Não, é negócio seu com Deus. Coloca um louvor escudo para mim, para encerrar minha oportunidade, de fato, verdade? Glória a Jesus. Decida se louvar a Deus por toda a sua vida, mas entenda que tem momentos em que Deus vai permitir que ninguém chegue, que ninguém se aproxime, e você diga a Deus, todos me abandonaram. Deus falou, não, o negócio agora é comigo e é contigo. Por isso que você às vezes não consegue entender por que você passou por situações e Deus não deixou chegar ninguém na tua porta. É Deus dizendo, eu quero um relacionamento mais íntimo e mais profundo com você. Mas me adora. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o
vivi tantos perigos de verdade, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e amar o seu limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas, não há doença, nem curvas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Deus. A tua palavra é pura, é escudo e é broquel. Aleluia. Não há ferrolhos que se fecham diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. É pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Se eu estou de pé, foi porque a boa mão do Senhor me sustentou e me deu força, irmão. Quantas vezes eu falei, Deus, me dá força. Me dá força. E Deus foi me dando força e tem me dado até aqui, até o dia de hoje. O Facebook está bloqueando. Louvado seja Deus. Mas a gente volta na live assim mesmo. Quero agradecer a minha rica oportunidade nessa noite. Toda terça-feira eu coloco a minha live no Kawai e na sexta-feira, às 15 horas, na consagração. Glória a Deus. E a gente espera em breve estar com outros aparelhos para botar em outros mídias. Porque o nosso intuito aqui, o nome do Senhor possa ser glorificado, que você possa receber força da parte de Deus, como eu tenho recebido a cada dia. Cada dia eu levanto de manhã e o louvor que sai da minha boca para Deus é: louvado seja, Senhor, o teu nome por mais um dia de vida. Eu te agradeço, te bendigo, porque tu és sustentado até aqui. E eu tenho dito, Jeová Nissi, o Senhor, é a minha bandeira. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade. No nome de Jesus. Glória a Deus. Não dá a tua espada na mão de ninguém. Persevera no Senhor, não desista. Quando palavras assim são